Bom, vamos revisitar a atividade 5, que falava sobre derivadas. Na atividade 5, nós tínhamos uma função de grau 3 aqui, v ao cubo, certo? Que representa, no caso, o tempo t que uma pessoa fica desempregada em função do valor v do auxílio-desemprego, certo? Não é necessário trabalhar com o gráfico da função. Tudo que a gente precisa fazer aqui do lado, ó, tem uma função qualquer. Esse gráfico aqui não é o gráfico dessa função, é um gráfico de uma função qualquer, só para que a gente tenha que perceber, revisitar o conceito de quando ocorre o menor ou maior valor de uma função. Aqui o gráfico dessa função qualquer que está em vermelho, a gente pode reparar que esse ponto mínimo aqui e o máximo, eles ocorrem quando a derivada, que é essa reta que passa tangente ao ponto em questão aqui, ó, ela é horizontal, ou seja, o valor dessa inclinação é zero, certo? Quando a gente tem uma inclinação zero, é só lembrar de uma rua mesmo, né? Quando a gente está andando numa rua plana, a gente fala que ela não tem inclinação. Se a rua for, na verdade, inclinada, for uma subida, a gente tem uma inclinação positiva, como essa reta que eu tracei aqui agora, certo? Então, nesse ponto aqui, ó, a reta que melhor se adapta à curva é essa reta que está em preto. É uma subida, a inclinação dela é positiva, certo? E quando a gente está numa descida, a gente tem uma reta com inclinação negativa. Claro que, veja que essa reta não se adequa a qualquer ponto do gráfico, então ela é uma representação da inclinação em um dado ponto, certo? Então a gente pode perceber que a derivada da função, ou seja, a inclinação da reta que passa por um ponto, que toca um ponto do gráfico da função, quando ela é zero, ela separa duas regiões, uma região de subida e uma região de descida, que é justamente o que o exercício está pedindo. Está pedindo para a gente encontrar qual é o menor valor do tempo de desemprego. Isso é interessante, né? Porque a gente quer que as pessoas fiquem desempregadas por menos tempo. E em qual intervalo de valores de V, do valor possível para o auxílio-desemprego, desde zero, não receber nenhum valor, até um salário mínimo, faz com que esse tempo aumente, ou seja, ele seja crescente ou ele seja decrescente, certo? Essas regiões são de importância para tomar as decisões. Então, lá na página 171 do livro, como eu coloquei no outro vídeo, a gente tem a noção de derivada de uma função potência, certo? Vocês não precisam saber exatamente o porquê que essa fórmula vale. Assim como normalmente quando a gente vai fazer qualquer conta, a gente não se pergunta por que 3 vezes 3 é igual a 9, certo? A gente não se pergunta isso, simplesmente alguém pergunta para a gente 3 vezes 3, a gente responde 9, certo? Mas isso acontece porque o significado da função da multiplicação é fazer 3 vezes 3, mais 3, né? Certo? Mais 3. Correspondendo a 9. Certo? Só que quando a gente está no meio de uma conta, de um cálculo, a gente está utilizando como ferramenta essas informações. Da mesma forma, a gente vai usar essa expressão aqui como uma ferramenta. Então, qualquer função que tenha aqui 3, 4, 5, 2 como potência, basta aplicar a fórmula. Então, por exemplo, v ao cubo, o n é igual a 3, certo? Do outro lado, qual é a regrinha então? Vai aparecer 3 aqui multiplicando e diminuir uma unidade no denominador. E o que isso aqui dá pra gente? Isso aqui dá a inclinação da reta que é tangente ao gráfico em qualquer ponto do gráfico. Basta jogar o valor de t aqui, que eu vou obter o valor da inclinação dessa reta. Então, se realmente no gráfico que eu tiver V, eu souber que é o ponto de mínimo, tem que dar a inclinação zero, certo? Então, esse é o significado da derivada, que está colocado na apostila, inclusive. Então, vamos fazer a aplicação. Quando eu vou fazer a derivada de uma soma de funções,
Basta eu derivar cada termo individualmente e depois permanecer com aquela soma ou subtração e os números que estão multiplicando cada termo. Então, fazendo a derivada do primeiro termo aqui da função, a potência é 3, portanto, usando essa expressão aqui da derivada, vai aparecer 3 e diminuir uma potência no expoente. Então, vai aparecer 3v elevado a 3 menos 1, ou seja, 2, né? 3v ao quadrado. O segundo termo, a gente vai ter v ao quadrado. Então, vai aparecer derivada de v ao quadrado, é só fazer a transposição dessa fórmula com n igual a 2, vai dar 2v elevado a 2 menos 1, certo? 2 menos 1 é 1, então 2v. Derivada de v é como se fosse v elevado a 1. Então esse termo aqui vai aparecer 1v elevado a 1 menos 1. 1 menos 1 é 0, e qualquer coisa elevada a 0 é 1, então isso aqui vai dar 1. E a derivada de uma constante é 0, porque não tem, a constante é uma reta horizontal, né? Então ela já dá derivada a 0, ok? Bom, então com esses valores aqui a gente compõe a derivada da função t, certo? Basta continuar com os coeficientes que estavam multiplicando, 1/8, menos 1/4, menos meio, certo? Então eles vão aparecer aqui, ó, 1/8, menos 1/4 e o menos 3 meios associado aos valores que a gente determinou. Então aparece 3v ao quadrado, 2v elevado a 1 e 1. Portanto, fica menos 3 meios. Então isso aqui é a derivada. O que essa função ela fornece para a gente? Essa função ela diz para a gente qual é a inclinação da reta tangente ao gráfico em qualquer ponto do gráfico, certo? Então a gente está interessado em caracterizar essa diferença, onde o gráfico cresce, certo? Onde ele decresce e qual é o menor valor. Então a gente vai procurar os pontos onde a derivada se anula, porque esse ponto divide essas regiões de decrescimento e crescimento, ou se fosse um máximo, de crescimento e decrescimento, certo? Bom, aqui então o que a gente tem é essa expressão que estava na página anterior, certo? Ela tem que ser igualada a zero, porque ela vai dizer para a gente então, quando ela é zero, onde que está essa derivada sendo horizontal, ou seja, onde está o mínimo, que é o que a gente está procurando. Então é uma função quadrática. Para resolver para achar as raízes dessa expressão, a gente precisa usar Bhaskara, certo? Então aquela fórmula que a gente tinha lá no segundo grau está colocada aqui, onde essas letras B, A e C são os coeficientes da função quadrática. O A é o coeficiente que está associado ao termo quadrado. O B é o coeficiente que está associado ao termo linear, certo? E o C é o termo constante. Lembrando que tem que levar em consideração esses sinais, inclusive. Então basta aplicar na fórmula esses valores, certo? Ó, menos B. B é menos 2/4, menos com menos mais, 2/4 é 0,5. Então apareceu aqui 0,5. Mais raiz, aí a gente vai ter B ao quadrado. Então a gente vai ter meio vezes meio, 1/4, certo? Menos 4 vezes A, que é 3/8, vezes C, que é menos 3 meios. Então vejam o sinal que menos com menos dá mais, certo? E embaixo 2 vezes 3/8, que é o A. Então a gente vai realizar essas operações aqui dentro. E a gente vê que a gente obtém 10/4, certo? E embaixo 2 vezes 3/8, a gente obtém 3/4, certo? O 2 cancela com 8, resultando em 4 aqui embaixo. Passando esse 4 lá para cima, certo? A gente vai ter que resolver apenas essa expressão. 1,58 é o resultado dessa raiz de 10/4, certo?
Então isso aqui vai resultar em 2,77, é só fazendo a calculadora. Meio mais 1,58 dá 2,08. Multiplica por 4 e divide por 3, certo? 2,77. Lembra lá no primeiro vídeo, quando eu estava explicando a atividade ainda, que a gente já tinha a noção que dava mais ou menos 2,8 no mínimo, certo? Então aqui está o valor exato. Bom, se eu achei o mínimo, achei o ponto onde essa reta é horizontal, a derivada é horizontal, eu sei que ele sempre está associado ou a uma situação em que vem um decrescimento e depois um crescimento, ou uma situação de crescimento e depois decrescimento. Como essa função cúbica ela é só crescente, ela está dominando pelo termo quadrático, eu sei que a função ela vai ser um decrescimento e depois um crescimento, certo? Então a gente pode perceber aqui, em resposta à letra A, antes desse valor que é o mínimo valor que a gente determinou, a função ela é decrescente, certo? Depois desse valor, a função é crescente, ok? Porque vem se ela é o mínimo, vou fazer um esboço do gráfico aqui, que aí vocês podem ter uma noção melhor. Esse gráfico é mais ou menos dessa forma, como eu já tinha feito no outro vídeo da atividade. Certo? Então esse valor que a gente determinou de 2,77, ele está aqui, ó, nesse valor mínimo. Então o que a gente vai ter que observar? Nessa parte aqui a função é decrescente, ou seja, entre 0 e 2,77. Então a gente pode falar, ó, antes de 2,77 a função é decrescente. Ou se quiser, a gente pode falar que o intervalo em que ela é decrescente é o intervalo entre 0 e 2,77 ou 2,7 se quiserem aproximar, se a gente quiser aproximar, certo? Sem problema nenhum. Ok? A gente vai dizer que depois de 2,77 a função então ela é crescente, certo? Como está colocado aqui. Ou a gente pode escrever dessa forma, simplesmente escrevendo, ou a gente pode representar matematicamente, ou seja, de 2,77 ou 2,7 em diante, a função é crescente, certo? Ou seja, 2,7 até infinito. Claro que o salário mínimo não vai ser infinito, né? Então vocês podem também falar que vai até 7,8, ao invés de ir até infinito, que é onde a gente falou que a função estava definida. Mas ambas as respostas são válidas, certo? E que T de V é mínimo em 2,7, que foi o resultado que a gente achou no slide anterior. Nesse ponto aqui ela é mínima, certo? Então esse é o ponto, seria o ponto ideal para a gente calcular o valor para minimizar o tempo que a pessoa fica desempregada, ou seja, R$ 2.700, certo? R$ 2.770. Isso está batendo com a nossa intuição de que não satisfaz as necessidades mínimas da pessoa, de tal forma que é somente uma segurança para que ela possa estar procurando um novo emprego. Então ela vai provavelmente achar esse emprego mais rapidamente, certo? Agora, por que é interessante o valor de 7,8 para substituir na função que foi dado no exercício? Porque um salário mínimo é um salário, vamos dizer, bastante praticado no mercado, certo? Então a gente vai ver que um salário mínimo vai levar um tempo grande de desemprego, porque ele vai estar recebendo um salário que é compatível com o que ele provavelmente recebia. Então ele vai estar numa situação confortável de tal forma que ele não vai querer procurar um emprego, certo? Então basta substituir na expressão da função que a gente tinha v ao cubo, v ao quadrado v, os valores 7,8, certo? Alguns estudantes perguntaram se podia ser 785, que é o valor do salário mínimo, 787, 788, certo? Como é um exemplo ilustrativo, então pode ser qualquer valor de próximo ali. Em geral a gente usa com uma casa para ficar mais prático, certo? Para realizar as contas. Então 7,8 ao cubo sobre 8, estou fazendo a calculadora, vai dar 59,3.
7,8 vezes 7,8 sobre 4, 15,2. O outro termo, 11,7, mais 4, vocês vão encontrar 36,4 meses. Ou seja, 36 meses, certo? Então, se a pessoa está recebendo um salário que é compatível com o que ela receberia no mercado, por que ela vai procurar um emprego? Ela vai ficar na situação de receber esse salário sem ter que estar atuando no mercado formal, certo? Então, isso aqui é o máximo que dá para destrinchar em relação à atividade, certo? E eu vou recomendar que vocês façam passo a passo, porque esse exemplo vai ser um exemplo abordado na prova, certo? Então, se vocês fizerem esse exemplo, já é uma garantia de pelo menos 4 pontos na prova, ok? Então, bom estudo!